Em março de 2016, quando ainda era deputado federal, Bolsonaro afirmou em um discurso na Câmara que a crise econômica de então era fruto da forma como o Brasil, nos governos do PT, optou por um viés ideológico ao fazer negócios não com o mundo, mas, basicamente, na América do Sul, com o Mercosul. Obviamente mantemos comércio com a China e com outros poucos países, mas foi essa âncora ideológica que nos levou a esse estado de coisas, declarou na ocasião. Já durante a campanha eleitoral, Bolsonaro começou a suavizar o tom. Apesar de ainda defender o bilateralismo nas relações comerciais com outros países no que for possível e dizer que buscaria fazer comércio sem viés ideológico na América do Sul, declarou também que o Mercosul não poderia ser abandonado de uma hora outra para outra, porque muita gente investiu alto na sua construção. Promete que faria comércio com todo o mundo, sem viés ideológico. Não foi retórica vazia de campanha, típica da velha política. É pra valer. Estou cumprindo mais essa promessa, que renderá frutos num futuro próximo. Vamos abrir nossa economia e mudar o Brasil para melhor, continuou o presidente. Histórico. Nossa equipe, liderada pelo embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o acordo Mercosul-UE, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999. Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para nossa economia. Criado em 1991, tendo como sócios originais Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mercosul é um bloco econômico multilateral, que prevê ampla circulação de bens e serviços, com facilidades tarifárias no comércio entre os países membros. A Venezuela era um Estado-membro desde 2012, mas, em 2017, foi suspensa do bloco por violações democráticas. Em encontro com o presidente argentino, Maurício Macri, em janeiro, em Brasília, Bolsonaro defendeu mudanças no Mercosul para valorizar sua tradição original de abertura comercial, redução de barreiras e eliminação de burocracia. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância, declarou. O presidente afirmou ainda que era preciso concluir as negociações mais promissoras que já estavam em andamento, uma das quais era o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e dar início a outras para criar novas oportunidades comerciais e de investimentos, a fim de gerar prosperidade e bem-estar em nossos países. Poucos dias depois, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, o presidente defendeu mudanças no Mercosul, sem entrar em detalhes. No tocante ao Mercosul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada, disse Bolsonaro. Estamos preocupados em fazer uma América do Sul grande e que cada país mantenha sua hegemonia local. Não queremos uma América bolivariana como há pouco existia no Brasil, em governos anteriores. Logo depois da eleição de Bolsonaro, Paulo Guedes, apontado já na época como futuro ministro da Economia, declarou ao jornal argentino Clarín que o Mercosul não seria uma prioridade do futuro governo. O objetivo, disse Guedes, seria fazer comércio com todo o mundo. O economista argumentou ainda que o Mercosul é muito restritivo, o Brasil ficou prisioneiro de alianças ideológicas e isso é ruim para a economia. Disse também que o bloco só negociava com quem tinha inclinações bolivarianas, mas que isso não ocorreria mais. Isso teria gerado preocupações em autoridades da Argentina, país que tem o Brasil como principal parceiro comercial. Após a posse de Bolsonaro, em janeiro, Guedes teria aproveitado uma reunião entre os governos brasileiro e argentino em Brasília para desfazer o mal-estar, segundo noticiou o jornal Folha de S. Paulo. Na ocasião, o ministro afirmou que sua fala anterior havia sido um equívoco. Acrescentou que o Mercosul era importante e que o governo brasileiro não o trataria como algo sem relevância. Então, a palavra de ordem aqui, tanto do presidente Bolsonaro, quanto do presidente Macri, foi justamente a liberdade. A liberdade econômica e a liberdade política, democracia e mercado, para botar o Brasil para crescer de novo. Ao mesmo tempo,
o ministro afirmou que a aproximação econômica entre Argentina e Brasil era para botar o Mercosul para rodar. Nós vamos integrar as duas economias, vamos ter energia barata, vamos ter comida barata, disse. Enquanto Bolsonaro manifestava antipatia ao Mercosul antes de ser eleito, presidentes anteriores se envolviam ativamente em negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia. Em agosto de 2010, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o Planalto publicou que a prioridade da presidência do Mercosul que o Brasil assumia naquele momento pelo rodízio estabelecido entre os países membros seria o pacto comercial com a UE. No ano seguinte, o então presidente comentou que progredimos nas negociações do Mercosul com a União Europeia. Pela primeira vez, em 20 anos, temos uma perspectiva realista, citou a conta do Planalto. Professor de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, FGVSP, Oliver Swinkel diz que todos os governos deram alguns passos na negociação, mas que provavelmente foi Temer quem mais contribuiu efetivamente com o avanço do projeto. Se tivesse tido mais tempo de mandato, seria ele a ter fechado esse acordo. O Fernando Henrique Cardoso iniciou, mas a partir de 2003, com os governos petistas, aconteceu muito pouco. As gestões do PSDB e do PT tinham muitas semelhanças, mas há diferença-chave em relação à globalização. Fernando Henrique acreditava que ela era inevitável, como o tempo, não tinha como resistir às tendências que estavam transformando o mundo, e nesse sentido o Brasil deveria buscar maior inserção na economia global, aponta. Não foi uma prioridade. Não havia uma inclinação, destes governos, para fechar grandes acordos, e este, com a União Europeia, é de longe o maior acordo comercial do Mercosul. Havia também a prioridade por uma política mais desenvolvimentista, voltada para o nacional. Já a consolidação do acordo no governo Bolsonaro é, para o professor, irônica já que este apresentou-se muitas vezes como antiglobalização, tem um ministro das Relações Exteriores anti-União Europeia e um ministro da Economia anti-Mercosul. A comemoração do presidente é uma contradição com um discurso não tão passado assim que, no entanto, teve de ceder a benefícios evidentes para a economia do país apesar de os detalhes sobre os termos do acordo ainda precisarem ser conhecidos para fazer um balanço, enxerga o professor. Do ponto de vista geopolítico, esse acordo é muito importante porque o Brasil vai ter que lidar para valer com essa tensão entre Pequim e Washington, a guerra comercial entre China e USA. Ele vai ajudar o Brasil a articular sua própria estratégia em um mundo cada vez mais instável. Na batalha entre três grupos dentro do governo, os economistas, os militares e os globalistas, os economistas venceram. Os técnicos e diplomatas avançaram, apesar do presidente e seus ministros atrapalharem. O governo sabia que o mercado esperava isso de Guedes.